Bom dia, meus irmãos. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Sou o professor Rodolfo e hoje nós iremos meditar nos capítulos de 7 a 9 no livro de Atos dos Apóstolos. Antes disso, te convido a orar comigo em nome do Senhor Jesus. Ó Deus Altíssimo, o teu nome é grande, poderoso, o Senhor habita os céus e a terra é escabelo dos teus pés. Ó Deus, tu és tremendo, grandioso, e ainda assim o Senhor se importa conosco, teus filhos, teus servos. Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor dos céus olha para nós, o Senhor nos abençoa, nos guarda, e o principal de tudo, o Senhor enviou o seu Filho, Cristo Jesus, para morrer a nossa morte. Deus, obrigado pela salvação da nossa vida. Obrigado por esta manhã que se inicia. Obrigado pelos meus irmãos que, junto conosco, estão lendo a tua palavra. Oro para que todos sejam cheios do teu Espírito Santo e com ousadia possam anunciar que Cristo Jesus ressuscitou, está vivo e vai voltar um dia em glória para buscar um povo santo, zeloso de boas obras que o Senhor separou para si mesmo. Obrigado, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, na compreensão da tua palavra. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Capítulo 7. O sumo sacerdote ignora o fato do rosto de Estevão estar como o rosto de um anjo e pergunta diretamente se as acusações feitas a ele eram verdadeiras. Então Estevão aproveita a oportunidade de estar com a palavra e começa a pregar para todos, ensinando como Deus havia aparecido e enviado Abrão da terra dos caldeus para Harã e de lá para Jerusalém, sem dar herança para ele nessa terra, mas prometeu dar a posse para sua descendência, enquanto ele nem filho tinha. Falou mais Deus a Abrão, avisando de antemão sobre os 400 anos de escravidão e que depois julgaria as nações. Estevão continua falando e expondo as Escrituras, dizendo que Deus deu a circuncisão a Abrão, que gerou Isaque e o circuncidou ao 8º dia. De Isaque veio Jacó e desse os 12 patriarcas, que por inveja venderam José para o Egito, mas Deus era com ele, contando também como Deus o livrou e o tornou governador de todo o Egito, e como pela fome Jacó foi parar no Egito com mais 75 almas. Estevão explica que Jacó morreu no Egito e o faraó da época já não conhecia a José, até a escravidão dos judeus e o nascimento de Moisés, e como foi criado em toda a ciência do Egito. Então, como Moisés matou o egípcio que castigava um judeu. Estevão também contou como ele tentou apaziguar 2 irmãos que discutiam, mas não lhe deram ouvido, antes repreenderam-no, dizendo quem o havia constituído como príncipe do seu povo, achando que ele poderia matá-los também. Então Moisés fugiu para Midian, onde teve seus 2 filhos e onde o anjo do Senhor apareceu para ele numa chama de fogo no monte Sinai. Estevão fala também como Moisés ficou maravilhado e tremia muito. Deus fala com Moisés, dando ordem para tirar as sandálias dos seus pés, pois pisava em lugar santo, revelando que ouviu os gemidos do povo e iria enviar Moisés para resgatá-los. E assim foi feito com muitos sinais e prodígios, no Egito, no Mar Vermelho e no deserto por 40 anos. Este Moisés, disse Estevão, profetizou aos filhos de Israel, dizendo: O Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu.
a ele ouvireis, citando o que Moisés pronunciou em Deuteronômio 18:15. Moisés estava com o povo de Israel no deserto, estava com o anjo no Sinai e com os nossos pais que não quiseram obedecê-lo e pediram a Arão para fazer deuses para eles, fazendo o bezerro. Deus se afastou deles e os abandonou. Os profetas escreveram que não foi a Deus que o povo sacrificou no deserto, mas a Moloque, e eles adoraram a estrela do deus Ranfã. Por isso o Senhor jurou que os levaria para o cativeiro. Moisés recebeu ordem para fazer o tabernáculo, que ficou com os antepassados de Israel no deserto. Foi levado por Josué até os dias de Davi, que obteve o favor de Deus e pediu autorização para construir uma casa ao Deus de Jacó. Mas Salomão a construiu. Porém, o Altíssimo não habita em casa feita por mãos de homens. Agora Estevão dá uma pausa na narração e se dirige diretamente aos líderes judaicos, chamando-os de teimosos, homens de dura cerviz. A cerviz é a parte superior da coluna, entre a coluna e o pescoço, parte do corpo usada para se curvar. Estevão usa um termo bíblico, dura cerviz, para dizer que eles não se dobravam diante de Deus. Eles não tinham reverência para com Deus. A cerviz dura não permite ao homem se dobrar. Ele permanece em pé, reto, cheio de si mesmo, em sua arrogância. Estevão chama de incircuncisos de coração e de ouvidos, justamente aqueles que mais se gloriavam pela própria circuncisão externa. Vocês sempre resistem ao Espírito Santo e fazem exatamente o que os pais de vocês fizeram. Estevão os responsabiliza por terem perseguido e matado os profetas. E com certeza, as palavras de Jesus ainda ressoavam na mente de todos. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta seus pintinhos debaixo das asas, mas tu não quiseste. Mateus capítulo 23 e versículo 37. Ao dizer que os judeus mataram os profetas, também Estevão diz que eles se tornaram assassinos e traidores de Cristo Jesus. Eles receberam a lei por intermédio de anjos e não guardaram a própria lei. A raiva dos principais dos judeus e do sumo sacerdote, ao ouvirem mais uma vez a verdade, foi tão grande que rangiam os dentes. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória de Deus, e viu Jesus sentado à direita do Pai. Como os apóstolos estavam pregando, Jesus havia sido glorificado e exaltado por Deus. Então Estevão disse ao povo aquilo que ele estava vendo: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e avançaram para cima de Estevão, levando-o para fora da cidade. Fizeram o que os pais deles fizeram aos demais profetas, conforme ele mesmo havia acabado de falar há pouco. Mataram-no a pedradas. Estevão, enquanto era apedrejado, orava dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito, e pedindo a Deus pelos seus malfeitores para que não fossem condenados por mais esse pecado. As vestes de Estevão foram lançadas aos pés de um jovem chamado Saulo. Depois disso, Estevão morreu. Capítulo 8. Saulo consentiu na morte de Estevão e fez-se grande perseguição à igreja, sendo todos dispersos, exceto os apóstolos. Estevão foi enterrado por homens piedosos, e Saulo perseguia a igreja, entrando nas casas e prendendo homens e mulheres. Mesmo assim, os que andavam dispersos iam por toda a parte anunciando o evangelho. Filipe
pregou a Cristo na cidade de Samaria, e muitos davam ouvidos a ele, porque sinais eram feitos. Muitos espíritos imundos saíam de muita gente, e muitas curas eram realizadas, havendo grande alegria naquela cidade. Havia lá um homem que enganava a cidade com suas mágicas, Simão, que era considerado por eles como sendo da parte de Deus. Mas crendo em Filipe, eram batizados, e o próprio Simão creu e foi batizado. Os apóstolos, sabendo do que havia acontecido, enviaram a Samaria Pedro e João, que oraram para eles receberem o Espírito Santo. Então lhe impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Simão, vendo essa maravilha, ofereceu dinheiro aos apóstolos, pedindo aquele poder. Mas Pedro o repreendeu por pensar que o poder de Deus pode ser comprado com dinheiro, e exortava-o para que se arrependesse e não acontecesse com ele coisa pior. Ele pede a oração dos apóstolos, que, tendo pregado ali, voltaram para Jerusalém. E o anjo do Senhor envia Filipe para a estrada de Gaza, e ele foi para lá e encontrando lá um eunuco da rainha da Etiópia, que voltava para casa após ter ido a Jerusalém adorar, estava no seu carro lendo o profeta Isaías, e disse o Espírito Santo a Filipe para se aproximar do carro e se ajuntar com o eunuco. Filipe chega e pergunta se o homem entendia o que estava lendo. Ele lia Isaías 53:7. Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante do seu tosquiador, ele não abriu a boca. O eunuco quis saber se essa passagem Isaías estava falando de si mesmo ou estava falando de outra pessoa. Então, a partir dessa passagem, Filipe anunciou Cristo ao eunuco, que, após ouvir as Escrituras, creu e foi batizado por Filipe. Quando saíram das águas, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e o eunuco não o viu mais. Filipe se achou em Azoto e foi anunciando o Evangelho até chegar em Cesareia. Capítulo 9. Saulo continuava perseguindo a igreja e pediu cartas para a sinagoga de Damasco ao sumo sacerdote, se caso achasse algum cristão, para poder prendê-los. E indo a Damasco, foi cercado por um resplendor do céu. Caindo em terra, ouviu uma voz dizer: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou quem era. Sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra o aguilhão. O aguilhão era um instrumento de ferro pontiagudo, usado geralmente para conduzir o gado, e era conhecido por sua letalidade. O próprio Paulo, depois, vai comparar a morte com um aguilhão, ou seja, a morte não pode ser evitada. O que Cristo estava dizendo para Saulo é que não adiantava ele tentar resistir ao avanço do Evangelho, porque o poder do Evangelho vem de Deus e não pode ser evitado. Ninguém pode parar a obra vitoriosa do Senhor. Saulo tremia e quis saber o que o Senhor queria dele. Jesus ordena que ele vá para a cidade, onde ele receberia as instruções. Sem poder ver, ele se levanta e é guiado pela mão, ficando 3 dias sem ver e sem comer. Havia em Damasco um certo discípulo, chamado Ananias. Jesus falou com ele em visão, para que ele fosse até a rua chamada Direita, onde Saulo estava. Ananias replica que sabia quem era Saulo e tinha ouvido falar como ele perseguia as igrejas. Mas o Senhor disse a Ananias: Vai, porque ele é para mim um vaso escolhido para pregar o evangelho aos gentios, aos reis e também aos filhos de Israel. Chegando lá, Ananias impôs as mãos sobre Saulo,
dizendo: O Senhor Jesus, que te apareceu no caminho de Damasco, me enviou para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. As escamas lhes caíram dos olhos e ele foi batizado, demorando alguns dias em Damasco. E logo anunciava nas sinagogas que Jesus era o Filho de Deus, para a surpresa de todos. Mas ele cada vez mais se fortalecia e confundia os judeus que queriam matá-lo. Chegou aos ouvidos dele que queriam matá-lo. E alguns discípulos pegaram-no de noite e desceram pela muralha da cidade num cesto. E ele foi para Jerusalém, onde ficou com os outros discípulos. Muitos tinham medo dele, achando que não era um discípulo de verdade. Mas Barnabé levou ele até os apóstolos, contando o seu testemunho, e Paulo esteve com eles em Jerusalém, pregando o evangelho, e disputava com os judeus da linhagem grega, os helenistas, e esses queriam matá-lo. Então ele foi para Cesareia. As igrejas na Judéia, na Galiléia e na Samaria tinham paz e eram edificadas, multiplicando o número dos discípulos. Pedro estava passando por Lida e encontrou um homem doente chamado Enéas, ordenando a cura dele em nome de Jesus, se convertendo muita gente em Lina e Sarona. Havia em Jope uma discípula chamada Tábita, cheia de boas obras, e ficou doente, chegando à morte. Colocaram ela no cenáculo. Pedro estava em Lida ainda e mandaram chamá-lo. Chegando ele, tirou a todos do lugar e, pondo-se de joelhos, orou. E voltando-se para o corpo, disse: Talita, levante-se. Ela abriu os olhos e viu a Pedro, que a levantou e chamou a todos para verem que estava viva. Isso se tornou conhecido em toda Jope e muitos creram no Senhor. Pedro ficou ali muitos dias na casa de Simão, o curtidor. Que Deus abençoe o seu dia, sua vida, sua família, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua igreja também. Um forte abraço e até amanhã, querendo o nosso Deus.